E nessa quarta-feira, finalmente saiu a notícia que todos os operadores do mercado de investimentos, do mercado financeiro aqui do Brasil e também do mundo estavam esperando a confirmação do que os analistas já previam e foi exatamente o que aconteceu. Nessa quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, que é um grupo dentro do Banco Central aqui do Brasil, que define a famosa Selic, a famosa taxa básica de juros, optou por continuar reduzindo a taxa básica de juros no mesmo ritmo que já tinha sido em agosto. Em agosto a taxa estava em 13,75%, foi decidido por um aumento de 0,5%, ou seja, foi de 13,75% para 13,25%. E nessa quarta-feira foi novamente anunciado mais uma queda de 0,5%, portanto a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, agora foi para 12,75% ao ano. No comunicado, as autoridades financeiras do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil disseram que pretendem manter essa mesma magnitude de redução na taxa básica de juros em 0,5% nos próximos encontros, pelo menos até o final do ano. Eles julgaram que essa magnitude, essa diminuição na taxa de juros é suficiente para conter a força inflacionária, ao mesmo tempo que mantém uma economia aquecida a um nível razoável. E o que será que isso impacta no bolso dos investidores? Como que isso impacta a tua rentabilidade? E será que é necessária uma mudança brusca na tua estratégia? Como você já deve ter conversado com o teu assessor, se não conversou ainda, eu convido você a conversar comigo, a conversar com algum dos nossos profissionais. Mas os analistas consultados nas análises, nos estudos, como já era previsto, não é necessário uma mudança brusca na tua estratégia de investimentos. Claro que essa mudança ela continua acontecendo de forma gradual, mas deve ser muito bem pensado. Ou seja, os ativos como eles estão, eles se tornam um pouco mais atrativos, um pouco menos atrativos, mas não é necessário nenhuma mudança radical na estratégia do investimento, pelo menos das carteiras que são direcionadas para objetivos de médio e longo prazo. Os títulos de renda fixa, eles são apontados como uma alternativa ainda bastante viável. Afinal de contas, a rentabilidade continua bastante alta com uma inflação baixa, ou seja, essa diferença que existe entre a rentabilidade e a inflação é chamada de juros real. E o juros real aqui no Brasil, ele continua muito atrativo, ou seja, aplicando hoje em bons títulos de renda fixa, você vai ter uma rentabilidade lá de 12,75% ao ano e a inflação ali por volta de 4%, como previsto nos próximos 12 meses. Ou seja, de 12,75% para 4%, existe uma margem muito grande ainda de valorização. Além dos títulos de renda fixa, os analistas eles apontam que os fundos de investimentos imobiliários que eu tanto falo para vocês aqui, eles se tornam um pouquinho mais atrativos com a queda da Selic. Vamos lembrar que em agosto já teve uma diminuição na Selic de 0,5% e o IFIX, que é o índice que mede os fundos de investimentos imobiliários, subiu 1%, ou seja, uma queda de 0,5% na Selic, uma alta de 1% no índice, pode representar que essa correlação entre os dois ativos, entre as duas variáveis, ela pode continuar assim. Ou seja, mais uma queda na Selic de 0,5% pode representar uma valorização próxima de 1% do IFIX ainda. E se o Banco Central, se o Copom, ele mantiver essa previsão de continuar diminuindo a Selic em 0,5%, a gente pode ter uma correlação de um aumento dos fundos de investimentos imobiliários, mais ou menos nessa magnitude. Os analistas apontam também que essa queda na taxa básica de juros, ela pode representar uma vantagem sim para o mercado de ações diretamente aqui do Brasil, porém mantém uma atitude de neutralidade, visto que as ações elas podem ser impactadas beneficamente pela Selic, mas podem ser impactadas negativamente pela economia chinesa, pelas taxas de juros nos Estados Unidos e principalmente pela alta do petróleo. Então é necessário uma neutralidade quando a gente vê as ações. Ou seja, renda fixa continua sendo bastante positivo, fundos imobiliários se tornam mais atrativos ainda e nas ações é importante uma cautela maior. E essa cautela você consegue através de um bom relacionamento com seu assessor de investimentos. E se não tem, faço questão que você me mande uma mensagem que eu estou pronto e os nossos colegas aqui da Place Investimentos estão prontos e ficarão muito felizes em poder aprofundar esse assunto ainda mais e direcionar esse conhecimento de microeconomia, macroeconomia e tendência de mercado, aplicando isso para o teu portfólio de investimentos, fazendo render ainda mais, sempre observando bastante segurança.
Meu nome é Paulo Albanês, sou assessor de investimentos e também sou especialista em economia comportamental aqui na Preço Investimentos. E me faz uma gentileza, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar das informações que a gente traz aqui. E te espero na próxima semana. Esse foi o Place News, foi um prazer falar com você. Um forte abraço, tchau, tchau.